corações. Inunda os nossos corações. Derrama, Pai. Nós queremos ver a sua face. Nós queremos ver a sua face, Pai. Queremos identificar a sua expressão quando você contempla a nossa adoração. Vem, Senhor. Quem foi que disse que a adoração acaba quando a palavra começa? Quem foi que inventou isso? Aquilo que o Senhor traz para nós como palavra é uma extensão daquilo que Ele já fez em você durante a adoração. Se você é incapaz de se envolver com essa glória tão densa, você pode desistir do resto do culto. Porque eles tinham Moisés e os profetas. Se eles não são capazes de ouvir Moisés e os profetas, tampouco se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles ouvirão. Você já ouviu essa parte na Bíblia? Nós precisamos ser convencidos por algo que o argumento não vai fazer. O desmembramento bíblico, a exposição não vai fazer algo melhor do que o Espírito Santo possa fazer. Então não se trata da virtuosidade do pregador, se trata do quanto você está disposto a se entregar para essa revelação, o quanto você está disposto a queimar na presença de Deus. Porque mesmo os grandes oradores da história tiveram pessoas que não absorveram a sua mensagem, porque nunca se tratou deles, nunca se tratou da qualidade dos pregadores, se tratou do coração daqueles que recebem. Eis que por todas as eras Deus falou por meio dos seus santos profetas, mas nos últimos dias Ele nos revelou o Filho. E o Filho é a exata expressão de Deus, a imagem do Deus invisível, aquele que traduziu em carne a totalidade do seu ser. Eu não vou fazer aquilo que nem Jesus fez. Se o Espírito Santo ainda nesse momento não constrangeu o seu coração, eu desisto, porque só Ele tem o poder de sondar, esquadrinhar o nosso interior e verificar a sinceridade do nosso coração. Só o Senhor pode consultar a sinceridade do seu louvor. Então por mais um minuto, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você ainda não se entregou, cara, feche os seus olhos e comece a clamar pela presença de Deus. Comece a clamar por um tipo de transformação que só Ele pode fazer. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Inunda o nosso coração, Deus, com glória, Pai. Inunda o nosso coração com glória, Deus. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós queremos sair daqui, Deus, transbordando da Sua presença. Vem derramar Tua glória. Queremos ver Tua face. Queremos ver Tua face. Vem derramar Tua glória. Queremos mais de Ti.
livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias uma segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondiram o rosto dessa cidade, por causa da sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e hão de se perturbar por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor. Amém? Vocês estão me ouvindo? Eu poderia pedir um pouquinho mais da minha voz aqui, por favor? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Heiler, eu lidero um movimento chamado Evangelismo Inteligente. E no decorrer de 5 anos de ministério, o Senhor tem mostrado a sua graça e a sua bondade conosco, levando a palavra nas ruas, para pessoas que não têm o benefício de estar num lugar tão confortável quanto você está essa noite. E nós, fazendo muito pouco, estamos experimentando coisas tão sobrenaturais. Eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco daquilo que nós estamos vivendo. Amém? Eu começo fazendo uma reflexão sobre esse texto, porque logo no versículo 1, você vai ver bem assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias uma segunda vez. Talvez esse versículo, principalmente esse outro aqui, que diz o versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo ele é bem conhecido. Você já viu ele no tema de CDs, de DVDs, pregações. Você, muito provavelmente, se você frequentou a escola bíblica dominical, você realmente estudou esse texto e sabe o quanto ele é poético e belo. Mas me chama a atenção o fato de no versículo 1 ele falar que falou com o profeta uma segunda vez, porque isso me coloca no meio de uma história e não no início dela. Vocês estão entendendo? Então muito provavelmente aquilo que nós temos para receber no capítulo 33 é totalmente dependente daquilo que foi dito no capítulo 32. E essa é uma prática de leitura bíblica que eu aconselho que vocês façam, que sempre ao se deparar com o texto, vocês verifiquem o contexto, aquilo que acontece no antitexto, porque só assim você vai ter o pleno entendimento da palavra. Porque quando você recorta o versículo e bota ele num banner, e bota ele num post de Facebook, e você acha só bonito a poesia, você não é transformado pela revelação completa. Vocês estão entendendo? Então eu li o capítulo 32, e esse é um dos capítulos que não é tão atraente assim. Ele conta um tipo de história confusa, até porque não participa muito dos costumes da nossa cultura no século 21.
O capítulo 32 ele vai falando sobre coisas extremamente formais. Sabe aqueles capítulos que você pula, sabe? Tipo genealogia, assim, que ninguém lê. Você começa lendo e fala, não, essa parte não está legal, então você pula para o próximo capítulo. É mais ou menos assim que funciona esse texto. Mas antes de eu te dar o texto, o antitexto, eu vou te dar o contexto. Esse foi um dos momentos mais obscuros da história de Israel. Porque como um povo escolhido por Deus, que recebeu diversas promessas durante todos os capítulos daqui para trás, que foi liberto pelo Senhor com a forte mão de grandes impérios, de grandes nações, venceram guerras, eles foram muito abençoados com um pão que descia do céu, com a proteção de anjos. Esse povo, ele falhou contra Deus. Então Deus ele executou um juízo sobre esse povo e os levou cativo para a Babilônia. Essa história você conhece. E acaba que o profeta Jeremias, ele existe, ele vem a existir exatamente no momento pior da terra de Israel como nação. Até porque eles não tinham essa expectativa de serem levados como escravos. Eles vinham de uma era dourada, com vários reis que os sucediam, vários profetas. Eles faziam comércio, eles tinham grandes naus, grandes navios, homens dispostos à batalha, eles tinham a arca do Senhor, eles tinham tantas coisas. Principalmente o orgulho de ser um povo eleito do Senhor. Eles portavam esse tipo de orgulho diante de outras nações. Eles jamais imaginariam que o próprio Deus iria submetê-los a esse processo de escravidão mais uma vez. E o capítulo 32 mostra o momento onde os soldados da Babilônia, eles cercam Israel e os muros, e está prestes a acontecer uma batalha. Israel busca reforço diplomático e não consegue, e ele percebe que Israel como nação, porque aqui está falando sobre Judá especificamente, eles já tinham sido levados, eles já tinham sido tomados, eles estavam aflitos com o futuro, porque nesse momento eles já não tinham tanta esperança assim. E lá no capítulo 32, diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, profeta, estava encerrado no pátio da guarda. Olha aqui o começo do 33. Fala que enquanto ele ainda estava encerrado no pátio da guarda, ele estava amarrado, ele estava algemado. No lugar onde era para ele receber proteção, o pátio da guarda, ele estava completamente vulnerável. E presenciando aquela cena de caos, ele tem um vislumbre de esperança por meio de uma promessa do próprio Deus. Então o texto continua e fala assim: Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. Ainda que pelejeis contra os caldeus, não vencerão. Depois disse Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Lembra, essa é a primeira vez que Deus fala. O capítulo 33 diz que Deus falou com ele uma segunda vez, mas agora você vai ver o que Deus falou para ele a primeira vez. Diz assim: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate para comprá-la. Então entendi que isto era a palavra do Senhor.
Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei ao outro da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Messias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Lembra que eu falei que esse é um texto que ninguém gosta? Esse é um texto que fala sobre a compra de um terreno que era de Anatote, filho do tio dele. É um texto confuso, não participa da nossa cultura, mas eu queria que você mentalizasse uma coisa. A sua nação está sendo levada como escrava para outra nação. Que raios que Deus queria fazer com ele para que o fizesse comprar um terreno? É a mesma coisa, olha, vai cair um meteoro na Samambaia. Aí Deus fala assim, compra um terreno lá na 408. Aí você fala assim, Deus, mas não faz sentido. Que utilidade terá essa terra, enquanto eu estarei distante desse lugar? Que utilidade faz isso aqui para mim? Não faz sentido. Cara, tem alguma coisa nas palavras de Deus que à primeira vista não faz sentido. Quando Deus, ele apresenta essa visão para Jeremias, Jeremias fala assim, então entendi que era a fala do Senhor. Por quê? Porque o que ele via de forma natural era morte e destruição, enquanto Deus, ele estava dando a ele o vislumbre de um futuro de esperança, que acontece bem aqui no capítulo 33. Deus estava falando assim, eu sararei a sua terra, compra a terra, porque você ter esse terreno para você, é um sinal de que um dia vocês vão voltar. Ter esse terreno, é um sinalizador do seu regresso, porque por mais que você seja furtado de algumas oportunidades, Deus sempre vai deixar ali um pedaço de esperança para te dar no futuro saudades, para te dar no futuro uma causa. Deus, ele vai te levar para longe, mas ele vai colocar em você um pedacinho daquilo que ficou, para que um dia você saiba exatamente para onde voltar. Você está entendendo isso? Sabe, muitas vezes eu me questiono sobre por que o cristianismo, como religião, precisa ainda viver sob os preceitos de uma outra religião que o antecedeu. Por que você, como cristão no século 21, precisa do Velho Testamento para você estudar e observar? Eu sei que essa é uma pergunta estranha, um pouco polêmica, porque em Timóteo fala que toda a Escritura, ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Mas existem alguns textos no Antigo Testamento que não parecem tão aplicáveis para a sua realidade hoje. E acredite, você não está sendo pecaminoso ao pensar assim. Quando você olha, por exemplo, no Antigo Testamento, você fala assim, nossa, não estou entendendo nada. Porque falam sobre coisas que não é da sua cultura, que não é do seu tempo, que não faz parte dos seus costumes. E detalhe, o que mais me chama a atenção são alguns textos, alguns pequenos textos, que nem parecem ser coisas que Jesus diria. Porque de repente você está lendo lá o Antigo Testamento e ele fala assim, olha, não toque em mulheres menstruadas, porque se você tocar, você vai ficar imundo. Aí você olha assim, nossa, nada a ver, né? Ou então outro texto que fala assim, olha, não vai cozinhar a bezerra no leite da sua mãe. Alguém aqui faz esse prato?
Ou então, tipo, sabe quando você olha para a Bíblia e vê alguns textos tão estranhos, quando Deus ele vira para o rei Saul e fala assim, vai para Amaleque e mata todas as crianças, e todos os animais, e até as grávidas, não deixa nenhuma viver, você fala assim, meu Deus, misericórdia. Você conhece Jesus ali no Evangelho, é tão bonito, e você olha para esse texto e fala, nossa, isso aqui não parece que foi Jesus que disse. Até as grávidas, sim, até as grávidas. E as crianças de colo também, até as de colo. Gente, mas é uma criança. Quando Deus vai e fala assim, pega uma ovelha, e ela tem que ser pura, e não pode ter nenhuma mancha, não pode ser cega, não pode acontecer nada com ela. Um cordeirinho de 1 ano, e oferece em sacrifício para a redenção dos seus pecados. Gente, vocês já viram uma ovelha, que coisa fofa? A ovelha é tão fofinha. Fala assim, Deus, pede uma barata, eu mato. Mas não, ele pede uma ovelha, o animal mais fofo que existe na face da terra. Sabe, quando eu olho esses textos, principalmente esse aqui de Jeremias, que eu vejo tipo, olha, eu estou mandando vocês lutarem, mas vocês não vão vencer, tá? E vocês vão ser levados como escravos, e da mesma forma que você está amarrado aí no pátio, todo o povo será levado cativo. Aí você fala assim, Jesus, está amarrado. Sabe, as pessoas têm aquela velha impressão de que Deus, no Antigo Testamento, ele era um cara mau. Ele era um cara muito mau. Aí no Novo Testamento ele aceitou Jesus e ficou bonzinho. E então ele virou um hippie. E Jesus, o Deus da glória, ele ficou paz e amor. Ame os seus inimigos. Aí você fala assim, cara, não parece que eu estou lendo a mesma Bíblia. E até por isso, até por medo de questionar esses pontos na palavra, você ignora. Então, não, eu vou ler Mateus hoje. Não vou ler Juízes, não. Eu não vou ler 2 Crônicas, porque é muita guerra, muito sangue. Aí você fica se comportando como se o Antigo Testamento não existisse na sua vida. Mas ele existe. E ele é fundamental para a compreensão daquilo que Jesus veio fazer. Sabe por quê? Porque ele vai sinalizar para você uma esperança sobre um tempo que ainda virá. Quando você olha o Antigo Testamento, você tem que extrair dele princípios daquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus é a lente correta com a qual nós enxergamos a palavra. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, você tem que aplicar isso na vida de Jesus, você tem que encontrar Jesus lá. Você não pode simplesmente olhar o texto e entender que se tratam de histórias. Não, se trata de revelação. Mas somente aqueles que buscam encontrarão. Vocês estão me entendendo? E eu estava olhando esse texto aqui, e percebendo o que Deus estava falando ali com o povo. E algumas coisas veio na minha cabeça, eu até anotei aqui. Por exemplo, as pessoas dividiram a compreensão do tema de uma forma muito fácil às vezes. Porque nem todo mundo precisa ser teólogo. Então, tipo assim, até explicar na cabeça da pessoa, fizeram assim, não, existiu o tempo da lei e existiu o tempo da graça, né? Então, quando a pessoa te pergunta assim, mas nós devemos apedrejar as pessoas? Aí você fala, não, porque nós estamos no tempo da graça. E não está errado não, está certinho. O problema é porque você pensar dessa forma reduz a principal característica de Deus. Porque graça não é uma exclusividade do Novo Testamento, graça é a essência de Deus. E mesmo no período da lei, Deus sempre foi gracioso. Só de Ele presentear a humanidade com um mecanismo de redenção, mesmo no vigor da lei, já demonstra uma espécie de graça do Senhor. Ou seja, você não merecia ser perdoado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí Deus vai lá, fala assim, não, eu vou colocar um procedimento para você seguir. Então você vai pegar o animal, você vai pegar desse jeito, se você não tiver dinheiro, você pega um passarinho e arranca a cabeça.
É desse jeito está escrito. E se você não tiver mesmo dinheiro mesmo, aí você faz um bolo e entrega. Gente, e você olha o livro de Levítico, você pula, porque você nem entende. Você olha o livro de Números, você nem tenta. Porque se você já é ruim em português, imagine em matemática. Mas não, cara. Por incrível que pareça, existe um traço delineando Jesus em todo o Antigo Testamento, e um dos textos mais poderosos da Bíblia está em Jeremias 33, ou em Jeremias 32, melhor dizendo. Porque dá uma olhada em Apocalipse. Abre sua Bíblia em Apocalipse aí. Apocalipse capítulo 5. Você quase nunca ouviu Apocalipse no domingo à noite, né? Não, aqui vocês leem. É porque é o livro mais esquisito da Bíblia. Fala assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno és o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas essas coisas que neles há, dizer: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a
4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Sabe o que há de poderoso nessa revelação, conectado a Jeremias? É porque existia naquele tempo uma espécie de cartório, porque você não simplesmente comprava uma propriedade, você tinha que ter a escritura da propriedade. E o formato da escritura funcionava assim: eu ia lá e acertava o preço com o dono, então eu pegava e redigia um documento, e eu assinava e ele assinava, e era lavrado em 2 cópias, e uma era colocada no cartório, depositada num vaso selado. Ou seja, eles colocavam dentro de um vaso e lacravam com argila, e o outro ficava com o proprietário. Se porventura aquele proprietário perdesse a escritura, no momento em que ele precisava reaver o imóvel, ele só precisava ir até o cartório e falar assim: olha, eu tenho uma propriedade, eu comprei essa propriedade e eu sou o dono de direito. Então ele fala assim: então nós vamos quebrar o selo, e nós iremos ver se há a sua assinatura nesse documento. Então quando quebrava o selo e abria a assinatura e falava assim: existe a sua assinatura aqui, então eu vou lavrar um segundo documento para você, uma cópia, e você é o dono legítimo, vai e toma posse da sua propriedade. Aí sabe o que acontece? Existia um livro no céu. Deus, Ele criou você, e Ele registrou um livro nas alturas, e selou esse livro com 7 selos, e ninguém senão o dono de direito poderia abrir. Ninguém poderia reclamar a sua vida, do tipo: ei, essa pessoa me pertence. Não, desculpa, sua assinatura não está aqui, não confere. Você não tem dignidade para olhar o livro, você não tem dignidade para desatar os seus selos. Mas então, João chorava, e ele chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Até que então, o cordeiro com aspecto de morto, que derramou o seu sangue e comprou para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação. Ele comprou você, cara. Então ele vai lá e ele desata os selos, e ele reclama a propriedade que outrora foi roubada pelo pecado, que outrora foi roubada pelo diabo e por todos os seus anjos. É por isso que Jeremias, ele olha para esse texto e ele fala assim: Senhor, eu não estou vendo isso que você está vendo. Eu vou salvar a sua geração, eu tenho que executar o meu juízo, mas não será um juízo divorciado da esperança, porque eu vou reclamar o meu povo de Israel. Eu sararei a terra de vocês. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Só clama a mim. Eu estou te dando uma motivação para orar num ambiente de caos. Eu estou te dando uma motivação para me buscar quando tudo parecer escuro, quando nada mais parecer fazer sentido. Existe uma propriedade lá no céu. A Bíblia diz que Ele está nos preparando moradas. Ele está preparando residência para você, porque o céu não será um hotel que você vai e volta quando peca. Você vai morar lá. Lá é o seu lugar de origem. É para lá que você vai voltar. O céu é tudo aquilo que aquece no nosso interior esperança, porque os dias são maus. Sabe, você quer realmente viver renovo? Você quer viver isso mesmo? Começa renovando a sua visão do céu. Começa a construir na sua mente o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Comece a se comportar de uma forma como se o pecado nunca tivesse existido. Porque é assim. Você foi comprado, cara. Não tem mais nada. Não existe mais nada que você precise renovar, senão a ótica que você tem sobre Deus, a forma que você enxerga Ele. Por isso que o Antigo Testamento não parece ter sido escrito pelo Jesus do Novo, mas foi. Ele testifica a respeito das coisas que Jesus fazia e ensinava.
Vocês estão me entendendo? Cara, adora aí, velho. Você vai ficar calado. Adora o Senhor. Vem, Senhor. Tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Levante, adore a Ele. Levante. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Renova, Pai. Renova o nosso interior, Deus. Reanima. Reviva, Deus. Reaviva a visão que temos sobre o céu. Se sente aí, se sente aí, se sente aí. Oh Deus! Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Oh Senhor. Mateus 21, capítulo 33, diz assim: ouvi ainda outra parábola. Ouvi um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentando-se para longe, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará a esses lavradores? O que fará a esses lavradores? Sabe o que Jesus estava dizendo?
que houve um tempo que Ele precisou trabalhar a humanidade por meio de profetas, de reis, de sacerdotes, de representantes da sua voz. Mas com muita frequência, eles eram açoitados, eles eram mortos, ridicularizados. Até o ponto que o próprio Deus envia o seu Filho. E em vez de respeitá-lo por ser o filho, o dono daquela herança, eles mataram da mesma forma. Com que tipo de ira você espera encontrar o Senhor? Você espera que Ele te encontre? O que Deus fará com você, assassino de Jesus? Sabe, toda a Escritura ela é revelada suficiente para nos apontar os caminhos da eternidade. Toda a Escritura. E quando eu olho esse texto, eu fico percebendo que Deus, Ele tentou, cara. Deus, Ele tentou, Ele colocou ali tantas coisas, tantos artifícios que poderiam sim ter conduzido o povo ao arrependimento. Você vai ver o próprio Jesus dizendo assim: olha, Nínive ressuscitará com vocês no último dia, e eles julgarão você, porque eles ouviram a palavra e se converteram, e vocês não foram capazes de se converter. Sabe, até as pessoas que socialmente nós condenamos irão nos julgar, porque quando elas encontram o Evangelho, elas mudam de verdade. E você, como crente, muitas vezes ignora o peso dessa palavra e não muda, e não transforma. É por isso que ele diz assim: olha, nos últimos dias as pessoas virão a mim, eu vou falar: cara, eu não te conheço, eu não sei quem você é. As prostitutas nos julgarão, os assassinos nos julgarão, porque se eles tivessem a ocasião de ouvir o Evangelho, eles mudariam, e nós não mudamos. O povo de Israel não mudou, eles mataram o filho da vinha. Tem uma reflexão que eu carrego comigo há um tempo, que eu costumo dizer que o Antigo Testamento, ele é uma coleção de coisas que não funcionam. Mas como assim, Rally? Isso é esquisito. Não, uma coleção de coisas que não funcionam, porque é como se Deus tivesse acumulado oportunidades de redenção. Você já ouviu falar sobre um procedimento médico chamado biópsia? Você sabe o que é uma biópsia? Uma biópsia funciona assim: eu tenho um órgão doente dentro de mim, e o médico não sabe qual é a minha doença. Então ele vai lá e captura um pedaço desse tecido e leva para o laboratório. E lá no laboratório ele vai fazendo uma série de testes e experiências. E todas elas, às vezes, falha uma, falha outra, mas até o momento que ele encontra a cura. Ou melhor, ele encontra a causa da inflamação. E quando ele encontra o problema, ele automaticamente encontra a cura. Só que o que ele faz? Ele não cura o pedacinho de órgão. Ele volta até a origem dele, até o tecido, e aplica a cura no todo. E depois que ele aplica a cura no todo, a pessoa volta a ter saúde. É mais ou menos assim que funciona. E eu sempre me questionei, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Eu fico: por que Deus tem um povo eleito? Por que Deus tem um povo eleito? Aí você vê tantas nações na terra coexistindo com Israel, que poderiam sim ter servido até melhor ao Senhor, mas Deus fechou ali um contrato com os descendentes de Abraão. Eu fiquei assim: Deus, por que você fez isso? Aí eu me lembrei desse procedimento. Acontece que pecado não é um problema dos judeus, pecado não é um problema de Israel, pecado é um problema do mundo inteiro.
O mundo inteiro é um tecido contaminado pelo pecado. Mas aí Deus vai lá e seleciona um povo. Ele faz uma biópsia, ele tira um pedaço da humanidade, começa a trabalhar nessa humanidade. Então ele vai lá e envia um profeta, aí não funciona. Aí ele vai lá e envia uma lei, e não funciona. Aí ele envia um herói, ele manda Sansão, aí ele coloca a Sansão lá no meio do povo e também não funciona. Até o momento que ele envia o seu próprio filho, e Jesus resolve o problema do pecado. Jesus, ele é a cura perfeita para o problema do pecado. Aí ele não administra Jesus só em Israel. Ele vai lá na origem do tecido, em toda a humanidade, e aplica Jesus. É por isso que hoje você olha assim, Deus, por que eu tenho que ver no Velho Testamento, por que eu tenho que ver isso? É porque isso aqui foi a bateria de exames, esse é só o relatório. Uma vez que Jesus se tornou verdade, uma vez que Ele existiu e habitou entre nós, e foi experimentado assim como nós, e foi imunizado pelo pecado, imunizado do pecado. Então agora Jesus, o sangue de Jesus, é a cura ideal para o problema do mundo. E é por isso que depois que Ele trata com Israel, depois que Ele ressuscita, Ele vira para os discípulos e fala assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Porque agora, eu não preciso mais enviar um profeta, eu não preciso enviar mais nada, eu tenho o meu filho. É por isso que você abre lá em Hebreus, no capítulo 1, ele fala assim: aquele que falou antigamente por meio dos seus santos profetas, nos tempos de hoje, nos falou por meio do seu filho. Porque ele desatou o livro, ele abriu o livro, ele desatou os seus selos, e comprou para si homens de todo povo, tribo, língua e nação. Tem uma outra parábola que eu queria ler com vocês. Só virar a página, capítulo 20, e eu encerro com esse. Diz assim, e vocês se preparem: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes: é porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo tu um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Cara, eu olho para essa palavra, e só ela dá uma pregação inteira, não vai dar para me falar dela toda aqui, mas presta atenção nesse final. Ele diz assim: ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu,
ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Sabe, há 2 anos atrás eu ouvi uma revelação que mudou profundamente a minha vida, que dizia que a bondade de Deus está para ser a maior crise teológica dos últimos dias da igreja. Porque você é incapaz de compreender a bondade de Deus. Porque até o Antigo Testamento você entendia que se tratava de algo meritório, então você fazia a coisa certa para receber um bom salário. Jesus não, ele falou: eu faço o que eu quiser do que é meu. Se eu quiser perdoar o pecador, eu perdoo. Se eu quiser redimir o perdido, eu redimo, porque é meu. E por que você está achando ruim, Israel? Eu te convoquei para trabalhar por todos esses anos, mas eu encontrei algo precioso na humanidade para mim nos últimos dias, que é a igreja. Eles trabalharam muito menos que vocês, mas eu quero dar a eles a mesma porção de graça que eu dei a vocês. Vocês foram chamados. Vocês foram chamados, muitos são chamados, mas eu escolhi uns poucos que decidiram trabalhar para mim, mesmo que por 1 hora, mesmo que por uma fração de tempo, e receberam um igual salário daqueles que viveram anos. Sabe, a ótica que nós temos a respeito de Deus vai determinar os limites que chegaremos na eternidade. Porque aquela impressão, ela é muito clara mesmo, de que Deus era mau no Antigo Testamento e ruim no Novo. Não. Se você olhar para Deus como um Deus mau, você vai servir Ele de forma errada, porque Deus não é mau. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25, você vai ver uma parábola muito incrível, que ele começa assim, dizendo assim, Mateus 25, 14: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na minha alegria. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que juntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Outra parábola que dá uma pregação inteira, mas foca só nessa parte. Todos os outros tiveram um risco maior para correr, porque estavam negociando com valores mais altos. Mas esse último, ele olha assim e fala: não, eu não vou fazer isso. Eu sei quem ele é. Ele é ruim. Ele é mau. Ele planta onde ele colheu onde ele nem plantou. Ele cega onde não semeou. Ele é um cara terrível. Eu não vou brincar com o dinheiro de um cara assim.
Eu vou guardar. Eu vou guardar, sabe por quê? Porque mais vale um na mão do que dois voando, não é? Então eu vou guardar. E vai ser que assim que ele aparecer, eu vou dar para ele o que é dele. E pronto, eu não estou devendo ele. O que é dele é que é dele. Você sabe o que realmente comprometeu o destino eterno dessa pessoa? Foi a visão deturpada de quem era o seu Senhor. A visão deturpada de quem é Deus vai determinar o seu destino eterno. Ela vai comprometer o seu destino eterno. Uma visão deturpada de quem é Deus vai fazer você adorá-lo de forma errada, vai fazer você servi-lo de forma errada. Porque quando você olha o Antigo Testamento, você olha para as palavras e fala assim: não, Deus é terrível. Ele mandou matar criancinhas. Ele mandou apedrejar homossexuais. Ele mandou fazer coisas terríveis. Ele é um Deus mau. Ele é um Deus ruim. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou servir Ele dessa forma. Não. Aqueles que serviram a Deus de forma errada foram chamados pelo próprio Jesus de hipócritas. Serviram a Deus de forma errada porque a ótica sobre Deus estava errada. Não é à toa que existe um texto na Bíblia que diz assim, que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Não, agora preste atenção no texto. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Não está falando sobre um corpo iluminado, é um corpo luminoso. Você não é um receptor de luz, você é um emissor de luz. Você é um emissor da glória de Deus quando você vê Deus de forma correta. Aí abre a sua Bíblia em Apocalipse 1. Eu falei que eu ia terminar, desculpa. Apocalipse 1, eu estou empolgado hoje. Oh, Deus. Cadê? Meu Deus, está amarrado. Não. Meu Deus, tiraram da minha Bíblia. Misericórdia. Só um minuto. Ah, sim. Mateus não. Apocalipse 1, no verso 12. João estava lá, de boa. De repente ele escuta uma voz. E quando ele se vira para ver quem falava com ele, versículo 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até o pé de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Cara, que texto lindo, esse é o Jesus que eu amo. A imagem que eu tenho de Jesus já não se trata do personagem histórico ali ensanguentado, se trata de um homem revestido de glória, um homem que os seus pés são como um latão reluzente, que os seus olhos são como chamas de fogo, e o aspecto do seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. Agora casa com o versículo anterior, presta atenção: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Quem tem um corpo luminoso na Bíblia? Jesus. Ou seja, se os teus olhos forem bons, você será exatamente como Jesus. Se os teus olhos forem bons, as pessoas vão olhar para a sua expressão e reconhecer a face dele. Porque uma vez que você olha para Deus da forma correta, você se torna um emissor de luz, assim como ele é. Uma vez que você olha para Deus da forma correta, traduzido pelo Jesus em carne, o Espírito da profecia,
as pessoas vão olhar para você e vão ser impactadas com a glória que vai emanar de você. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Por favor, fique de pé. Mas agora você vai fechar os seus olhos, você vai adorar de uma forma diferente. Feche os seus olhos mesmo e comece a visualizar pela fé o tipo de Deus que você serve, entendendo que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja, entendendo que o Senhor é bom e a sua glória dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. O salmista ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, grandes são as suas obras, poderosos são os seus estatutos. Comece a visualizar o Deus que a palavra desenha para você, um Deus bom, um Deus poderoso. Nós cantamos aqui no começo: Tu és bom, Deus, Tu és bom, a sua bondade constrange o meu senso de justiça, porque eu vejo os outros recebendo um salário igual ao meu e eu acho que você é injusto. Não, você não é injusto, você é um Deus bom, a sua bondade me transforma. Tu és maravilhoso, Jesus. Ao que está sentado no trono, pra ti cantamos e a poder seja o Adore a Ele. Seja